Você já deve ter ouvido, ou mesmo se feito a pergunta: estamos sozinhos no universo? Esta é uma questão que intriga a humanidade há muito tempo. Vários sítios arqueológicos ao redor do mundo trazem consigo pistas do que aconteceu no nosso passado. E algumas inscrições até sugerem a visita de seres extraterrestres. Ingá, cidade da região da Borborema, no estado da Paraíba, não é uma exceção. Seriam estas gravuras relatos de contato com vidas mais evoluídas? A resposta para isso continua um mistério, mesmo com o passar das eras. Por várias décadas, moradores do interior do Brasil relatam avistamentos de luzes misteriosas, um padrão que também se repete no exterior. No estado da Paraíba, estas luzes são conhecidas popularmente pelo nome de tochas e são bem comuns em vilarejos e sítios do interior do estado. As tochas são esferas luminosas que aparecem durante a noite. Por vezes, se confundem com as estrelas, mas se deslocam do céu até a terra, mudam de cor e desaparecem repentinamente, caracterizando assim um fenômeno de natureza desconhecida. Se para os céticos deve haver uma explicação comum, para algumas pessoas que testemunharam de perto, as evidências sugerem que há inteligência por trás do fenômeno. Inteligência esta que poderia até vir de outras partes do universo, principalmente quando algumas dessas esferas de luzes se revelam como objetos metálicos complexos. A cada relato, as pistas nos levam a acreditar que estamos sendo visitados por outros tipos de inteligência, que empregam tecnologia muito mais avançada que as nossas. Antes de especular sobre esta possibilidade, resolvemos visitar pessoas simples, que tiveram algum tipo de contato com estes fenômenos e ouvir o que elas, por si mesmas, têm a dizer sobre suas experiências. Apesar de haver muitas testemunhas, grande parte prefere não se pronunciar sobre o assunto e evitar serem ridicularizadas pela maioria das pessoas que ignoram ou não admitem a existência de uma realidade diferente da qual estão acostumadas. Nossa equipe inicia sua investigação em uma jornada de 1.500 quilômetros pelo estado da Paraíba, colhendo relatos destes eventos tão misteriosos quanto frequentes nas noites paraibanas. Campina Grande é a segunda maior cidade paraibana, com uma população de mais de 400 mil habitantes, situada a 112 quilômetros da capital, João Pessoa. Aqui são muitas as histórias de avistamentos. É bem verdade que nos dias de hoje é difícil distinguir entre o desconhecido e as novas tecnologias. Esta realidade, porém, não se aplica a um acontecimento ocorrido na década de 1970, onde um jovem rapaz se deparou com algo que o deixou paralisado. O que eu vou contar para vocês é algo que aconteceu quando eu era criança. Eu tinha por volta de 12 anos de idade, gostava muito, como toda criança, e era uma coisa de desafio, adrenalina, a gente nunca teve o intuito de roubar. A gente entrava nos sítios, às vezes ia na casa de um vizinho, roubar uma goiaba. E certa noite, meus amigos chamaram: pô, vamos roubar uma manga ali no sítio Velho Ibira? Eu disse: vamos lá. Eu tinha uma bicicleta, todo mundo estava perto de bicicleta, claro, como quem me conhece até hoje, eu sou muito cauteloso com essas coisas, eu sou muito medroso quando a gente fala de roubo, de furto, alguma coisa assim semelhante. Eu já fico meio assim,
com medo de acontecer alguma coisa. E nós fomos, chegou na beira lá na cerca, né? Nós chegamos ao pé da cerca, onde a gente ia invadir o sítio lá do senhor lá, até chamado Velho Ibira, que eu nunca conhecia esse, eu nunca vi. Chegou na cerca, os caras disseram, pô, vamos entrar lá, a gente vai roubar manga. Aí eu falei, já estrategicamente, eu falei, pô, eu tô de bicicleta, não vou poder entrar não. Deitei a bicicleta, sentei sobre o quadro dela, deitado dentro do mato. Os garotos, tipo Walter, José Félix, Suetone, Suenildo, que eram irmãos, eles entraram dentro do sítio. E eu fiquei do lado de fora do sítio. Porque comecei a olhar, observar para o céu, fiquei olhando para o céu. Era noite de lua, e aquela lua enorme, a lua brilhante lá. Tal. E eu olhei, era alguma coisa assim realmente muito diferente. Passou entre a minha vista e a lua, um objeto redondo. Não tinha barulho, não tinha luz, não tinha fumaça, não tinha nada. Passei aquele objeto formando exatamente um eclipse entre meu olhar e a lua, bem devagarzinho. Eu senti como se ele tivesse, quem estivesse ali, estava nos observando. Eu e meus amigos já estavam dentro do sítio, eu estava lá de fora. Ora, não era algo natural. Porque se fosse natural, meu corpo não tinha sentido. Na hora que eu vi aquilo, meu corpo sentiu. Eu sei que eu peguei a minha bicicleta e voltei para dentro do bairro. E na primeira, segunda rua lá, é como se eu tivesse tido um apagão. Não vou dizer que desmaiei, não sei. O que eu vou contar para vocês foi o que me contaram depois. Eu tenho um amigo, o nome dele é Gilberto. Beto, hoje ele mora em João Pessoa, né? Nunca mais ouvi. Né? E segundo ele, me encontrou, estava caído na rua lá, com a bicicleta. Ele conhecia minha mãe, conhecia meus pais. Claro, a gente tem amigo, ele me levantou, segundo ele me levantou, não sei se ele botou no braço, né? Me conduziu até a minha casa. Chegou na minha casa e disse, Adonis, mas eu encontrei Lila caído ali. Ele não fala, não está desmaiado, não fala, não diz nada. E segundo minha mãe me pegou, trouxe para dentro de casa e começou a me perguntar o que eu tinha visto. Foi que você viu, o que aconteceu. Eu não sabia dizer, eu não falava nada, o que foi. Aí ela começou, e mandaram chamar meu pai, que meu pai tomava muita cachaça, ele bebia, não vou dizer que bebia muito, mas ele bebia assim, estava no bar. Mandou meus irmãos chamar ele lá no bar, e ele veio até em casa, chegou em casa e queria me bater, disse, é a frescura dele, bota ele para dormir, que isso é só frescura de menino, esse negócio todo, queria me bater. Minha mãe, como toda mãe, me acolheu, não botou para dormir, ficou comigo deitado na cama, ficou me acalentando lá, até que eu adormeci. E no outro dia, eu não fui para a escola de manhã, e minha mãe perguntou, meu filho, o que foi que aconteceu? Eu disse, mãe, não sei. Foi você viu? Foi um bicho, foi um animal? Não foi. E porque eu vi, mãe, eu vi uma coisa redonda, era como se fosse uma tampa de panela, só que era grande, era monstruosa. Eu falei, mas isso veio em cima de vocês, bateu em você, alguém jogou em você? Eu disse, não. Eu estava lá e contei a história, que estava num sítio, fui roubar manga com os meninos, esse negócio tudo, e passou aquele objeto redondo. A distância do meu olho para ele não era mais do que 20 metros, não era mais do que isso, era muito perto. Minha mãe perguntava, viu o que era isso? Não sei, era escuro. Meses depois, eu acho quase um ano depois, meu pai comprou uma TV lá para casa. Nessa época nós não tínhamos televisão. Meu pai comprou, e eu me lembro, num domingo à noite, passava um programa na Tupi, era Flávio Cavalcante, né? Era 8 da noite. De repente, Flávio Cavalcante falou, hoje iremos entrevistar um casal, Hermínio e Bianca. Um casal, ora, quem tem internet hoje, quem tem YouTube, for procurar isso, vai ver que eu estou falando a verdade. Nunca esqueci esses nomes, eu tinha 12 anos de idade. Né? Hermínio e Bianca, eles foram abduzidos por um disco voador. Enquanto isso, Flávio Cavalcante chamou um desenhista no programa ao vivo, puseram do lado direito, para mim do vídeo, uma tela lá, uma prancha de desenho, o desenhista lá, o casal Hermínio e Bianca começaram a contar o que tinha acontecido com eles. Ele ia contando a situação que na estrada, o desenhista desenhava a estrada, que viu uma luz forte, o desenhista desenhava uma luz forte, e um disco voador pairou. Aí eu vi a imagem, aí ficou claro. Eu disse, mãe, pai, foi isso aí que eu vi. Foi isso aí que eu vi naquele dia de noite, foi isso aí. Era uma coisa de outro lugar, era uma coisa de outro planeta, de outras vidas. Quem se é tripulado ou não posso dizer, não vi tripulação nem nada. Foi só um objeto, então, com certeza foi um OVNI que eu vi naquela noite. Município de Pocinhos, Cidade das Pedras. Com 18 mil habitantes, é uma pequena cidade do agreste paraibano, rico em minas de urânio. Aqui, um militar aposentado da Marinha relata com riqueza de detalhes o que é comumente presenciado neste município. Eu sou militar hoje aposentado da Marinha. Eu voltei aqui para a minha região e, de uma forma assim como eu não esperava
indo ao hospital pegar um balão de oxigênio para atender aqui uma vizinha que estava passando mal juntamente com minha esposa. E em dado momento eu estava em frente ao hospital, conversando com um rapaz que é vigia do hospital, chamou ele aqui de Nelsinho, mas Nelsinho, né? Filho de um amigo. E num certo momento ele olhou para mim e disse assim: quando aquela luz ali aparece, seu Ricardo, vem um avião. Aquilo me chamou a atenção, assim, de avião. Isso era cerca de 1h30 da madrugada. Realmente aparecia um feixe de luz amarelo projetado do chão por trás de umas pedras, que esse lajedo de pedra aqui do entorno da cidade, ele vai até a região chamada Parque das Pedras, né? Mas me chamou a atenção, vamos dizer assim, a abertura do leque daquela luz, bem amarela, que não existe nenhum holofote aqui na região de sítio. Quando eu volto a vista na direção da luz, realmente estava um objeto pairando no ar. Ele tinha um tamanho assim de um avião de porte médio, não tinha configuração de avião, porque ele não tinha asa. E aí ele começou a piscar, na parte mais inferior, luzes bem brancas, intercaladas. Em seguida começou amarelo, azul e um colorido. E aí ele insistindo nessa conversa: pois é, esse aí é o avião. Eu digo: olha, primeiro que se fosse um avião não tinha um paciente mais nesse hospital. Segundo que avião não paira no ar. Eu conheço aviões que pairam, vi demonstrações, citei até ele, é um avião inglês, mas ele faz um barulho infernal, né? Pronto, avião dando ré. Isso não existe, um avião dando ré. Porque ele insistia que esse avião, eu digo: mas isso não é um avião. E num silêncio desse, não tinha como um avião estar se deslocando tão lento e depois retornar de ré e voltou para a mesma posição. Num dado momento ele suspendeu um pouco e muito próximo. 5 minutos e 20 segundos mais ou menos foi o que ele citou. Aí depois ele pousou. Quando ele pousou, apareceu o mesmo feixe de luz projetado para cima, assim, em forma de leque, né? Minha esposa disse assim: corre, vai lá ver como é aquilo, se aproxima. Eu digo: não, eu sozinho não vou não, porque o vigia não queria sair do posto dele, né? Veio aí uma série de outros relatos. Aqui na fazenda Catolé, de seu Cornélio, ele e a família dele têm tido aí várias oportunidades de avistar esses objetos. A uns 5 quilômetros mais ou menos daqui da cidade, tem uma propriedade que é do meu pai, e foi lá que eu vi uma nave grande. Eu acho que foi em 1991. E nessa época eu fumava. E fumava escondido do meu pai. Aí esperei ele se deitar. Quando ele deitou, eu saí e fiquei debaixo do pé de árvore, fumando, né? E foi nesse momento que eu vi a luz vindo. E eu saí do pé de árvore, fui para a calçada. No momento que eu cheguei na calçada, foi na hora que essa nave já vinha se aproximando e foi passando por mim. E tirou no destino de Esperança. Não, ela é prateada, é como se fosse uma peça inox, né, que brilha. Ela tem um formato redondo, grande. E tem uma luzinha no centro daquela de uma barra que acompanha ela. Que aquela luzinha é uma luz só. Ela viaja acendendo todas as cores, é uma só. Ela está acendendo assim, viajando assim, ó. Toda vez que ela acende e apaga é uma cor diferente. É uma coisa, não dá nem para a pessoa, como é que se diz, comparar com outras coisas, porque não tem o que comparar por aqui. Não tinha barulho nenhum. O barulho dela era como se fosse uma televisão fora do ar, assim, só chiando. Como se fosse um vento, assim, soprando. O barulho que ele fazia, só isso. Não fazia mais que isso, né? Eu chamei meus irmãos para deitar já, eles vieram e vi também, né? Viajando. No outro dia, no Jornal de Verdade, o vigia deu uma entrevista, ligou para o jornal dizendo que tinha visto essa nave passando em cima do Colégio de Esperança, no destino de Guarabira. Uma nave grande, um troço que era diferente, que todo mundo que visse observar que era uma coisa diferente, não era uma coisa daqui, né? Não era avião, não era... Era uma coisa diferente. Na hora você não pensa nada não, a única coisa que você tem que ver é observar. Não dá para pensar nada, é um negócio muito rápido. Depois que passa, que você vai ver, analisar e vai ver o que viu, né?
Teria a existência do óxido de urânio alguma ligação com as constantes aparições nesta região? Em vigília em Pocinhos, avistamos, na madrugada, uma aeronave estranhíssima, voando lentamente e muito baixo. Sem barulho. A nave foi registrada em nossas câmeras, mas o objeto parece emitir algum tipo de pulso, que modifica a imagem gravada. Acima temos a imagem filmada, e abaixo uma simulação do que esta imagem deveria parecer, conforme nosso contato visual. Numa busca na internet, é fácil encontrar centenas de filmagens de objetos similares, captados recentemente em diferentes lugares do mundo, o que nos sugere que muita coisa verdadeira se perde em meio a fraudes da rede. Soledade. No município de Soledade, mais relatos. O senhor André Clementino viu algo que o deixou perplexo. Algo que até hoje ele encontra dificuldade para explicar. Foi em 1995, eu vinha com mais 2 amigos lá do sítio, um era o meu sobrinho, e a gente vinha caminhando, fazia mais ou menos uns 10 a 15 minutos que a gente caminhava, da zona rural em direção à cidade de Soledade. Quando a gente estava próximo à cidade, aí 3 luzes apareceram, elas vieram como se fossem das estrelas, agora numa velocidade incrível, umas luzes verdes, tudo assim a mais ou menos 40, 50 metros, se aproximando. E naquela hora assim a gente ficou olhando em estado de choque mesmo, sem saber o que era. Aí de repente, elas, como se a gente parou assim, ficou olhando um para o outro, querendo correr, mas ali a gente ficou naquele estado ali de sem saber o que era aquilo de verdade. Aí em segundos também, elas voltaram, na velocidade que elas vieram, elas brilharam e voltaram para as estrelas. O que é incrível foi porque todos 3 viram naquele momento aquela luz. Não é assim uma coisa que foi imaginação minha, porque um da gente podia ter imaginado alguma coisa. Mas não, todos 3 ficaram em estado de choque. E assim, até hoje ninguém sabe explicar. Eram verdes, eram como uns cristais, era diferente. Às vezes eu vejo relatos de gente que diz que viu uma tocha de fogo, assim, lá perto mesmo, lá de casa mesmo. Os antigos diziam que viu uma luz andando por dentro da mata, e sem ninguém saber o que era. Não tinha luz elétrica nesse tempo, não tinha lampião, não tinha nada, e o pessoal via uma luz. Mas essa luz que a gente viu não, foi uma luz verde. Até hoje ainda está assim na minha mente, como os cristais mesmo. Chegaram, apareceram e sumiram na mesma velocidade. Naquele tempo não tinha os artefatos que tem hoje em dia não. As coisas eram bem mais ultrapassadas e não era coisa desse mundo, não. Era uma coisa muito estranha. Não sei o que foi, não sei o que era não, mas eu sei que foi muito estranho. A gente na hora assim, não ficaram com medo, achando que ia pegar e ia carregar a gente. A gente nunca não conseguiu saber detalhar com detalhes o que era aquela luz não. Porque foi uma coisa assim, além de comigo foi um fato, só foi essa a única vez que eu vi alguma coisa estranha na minha vida. Foi um fato único, mas que assim que marcou pro resto da vida. Porque até hoje eu ainda não consegui entender e nem decifrar o que era aquela luz não. Foi uma coisa muito diferente. Ainda na cidade de Soledade, os irmãos Moura, apesar do medo do desconhecido, estão habituados a ver esferas luminosas de comportamento estranho em suas andanças pela região. A gente, quando era criança, sempre gostava de pescar lá no açude, na região da gente. Certo dia à noite, a gente saiu para pescar. A gente, ao chegar lá para começar a pescar, começamos a ver uma iluminação diferente, assim, durante a noite. Mas só que a gente pensava que era uma pessoa. Ou foi aquele fazendeiro a nós, ou senão faxiando. Só que quando a gente estava no açude já pescando, ela começou a subir, aí depois voltou. Aí eu avisei para ele. Piscava, vermelho, amarelo, branco. Eu, como eu sou mais medroso, deixei logo a tarrafa falar. E já querendo correr, ele querendo ir para perto. Digo, eu vou nada, eu vou correr, eu vou embora para casa. Peguei e fui embora para casa. E ele, o mocotó que não ia ficar só, né? Guarabira.
Com 58 mil habitantes, é rota frequente dos avistamentos, o que a tornou conhecida na mídia nacional como a capital dos discos voadores. Seu Pedro Alves é um radialista conhecido na cidade e, mesmo tendo sofrido um AVC recente que o faz falar com dificuldade, nos dá um testemunho sobre as noites em que o céu de Guarabira se enchera de estranhos objetos luminosos. Tive a oportunidade de vê-las pela primeira vez na Serra da Jurema. Eram mais ou menos 6 horas da noite. Vi uma luz cortando o céu num espaço relativamente baixo. Isso me chamou a atenção para o que estava observando. Tiveram outras visões, foi o maior burburinho aqui da nossa cidade. Estou a concordar com as pessoas que as viram. Em Guarabira, o professor Carlos Belarmino investiga o fenômeno há mais de 20 anos. Ele nos faz um resumo de sua pesquisa. 1956, vários moradores começaram a ver, era o sítio Pedra da Viola, e onde eles plantavam muito algodão próximo ao rio e sentiam nas costas temperaturas altas com luzes indo de cima. Colocaram até um tipo de capital nacional dos discos voadores. Na rua, a gente estava no centro da cidade, via. E a coisa aumentou tanto que estava se vendo muitas vezes de dia no parque de exposição, em qualquer área se via. Mas as áreas mais propensas sempre foi a Serra da Jurema, no sítio Coati, sítio Pedra Limpa, aquela área toda. E a gente corria com medo das luzes, tamanho de ônibus, né? As pessoas estavam jantando no quintal da casa, nos sítios. Muitas vezes amedrontavam com a luz tão forte que via. Ver OVNIs em Guarabira e no Brasil e no mundo inteiro não é mais, de jeito nenhum, uma coisa que pode estar sido escondida da população. Não pode ser porque é uma evidência. Guarabira virou centro de atenções, mas se tem Varginha, por exemplo, se tem Baturité, Serra do Baturité do Ceará, se tem no Brasil, não tem evidência. Falta coragem, né? Falta vontade do poder nacional, poder local e internacional de estudar com mais afinidades esses fatos. Você tem que ter um canal aberto. O último exemplo agora eu tive com essa filmagem que saiu no meu simples celular. E as máquinas potentes não conseguiram captar o que eu captei nessa noite. Recebendo pessoas ligadas às Forças Armadas, ligadas ao espaço aéreo, que pegaram, viram as imagens, foram conosco e depois essas não nos deram nenhuma resposta. No Recife, lá no Sindaco, apareciam os objetos lá. Isso vazou depois. Mas é um evento que está cada vez mais aumentando no mundo inteiro. Borborema, município próximo a Guarabira. A radialista Lourdes Galvão traz um relato inesquecível de sua infância, do qual sua mãe também foi testemunha. Foi no ano de 1980, já no finalzinho do ano, lá perto de Borborema, no sítio Laranjeiras, fica entre Borborema e Serraria. Era bem à tardinha, eu vinha da casa do meu avô tinha ficado viúvo naquele ano, então todos os dias eu e minha mãe, nós íamos levar a janta dele. Então, já quase 6 horas da tarde, já escurecendo, mas ainda um pouquinho, dava para ver ainda muita coisa. De repente, eu olho para cima, algo estranho, aquele objeto, me lembrei logo, é um disco voador. Quando eu olhei, ele botou umas luzes bem fortes em cima da gente, que dava para ver até uma agulha no chão, se tivesse ali. Aí eu
fiquei nervosa, puxei minha mãe. Quando eu tentei olhar novamente para o disco em cima, eles colocaram a luz tão forte que a minha vista ficou escura. Então corri de repente puxando minha mãe pelo braço para debaixo de um pé de uma árvore. Era um pé de laranja que tinha bastante, cheio de folhas. Então a gente se escondeu debaixo desse pé de laranja até esse disco voador ir embora. Ele passou mais ou menos uns 30 minutos lá com medo, né? A gente estava com medo porque aquilo era estranho para mim, entendeu? Eu, na minha idade, eu tinha o quê? Uns 10 anos. Minha mãe, ela ficou como se tivesse dopada. Eu puxei pelo braço dela, né? Que deveria ser o contrário, mas fui eu que puxei no braço da minha mãe e a gente correu para se livrar desse objeto. Era um objeto tipo oval e parecia mais aquelas... na sala de cirurgia não tem aquelas luzes em cima? Era como se fosse aquele formato oval, triangular, cheio de luzes. Bem, já... muitos anos mais para frente, né? Eu acho que 86, 87, lá já em Borborema, não mais no sítio, mas na cidade, próximo à minha casa, morava a minha madrinha, que ela estava em casa, estava até esperando o esposo chegar. Eu tinha saído à noite, então não sei que hora, mas bem tarde da noite, ela abriu a janela do quarto, que dava para a rua. Mais ou menos a uns 200 metros, tinha uma creche lá na cidade. Então, funcionava só durante o dia. Mas à noite, como eu falei, ela quando abriu a janela, ela viu algo estranho em cima da creche. Ela me contou que parecia um disco voador. Município de Monteiro. Ouvimos aqui relatos de objetos estranhos nos céus e até de objetos entrando na terra. Mas poucas pessoas aceitam falar a respeito diante das câmeras. Josinaldo e seu irmão Orlando são duas testemunhas que têm acompanhado acontecimentos recentes na região. Meu irmão viu uma bola meio grande, né, e começou a apagar. Aí ele me chamou para mim olhar, quando eu cheguei, ela foi apagando, apagou, depois ela acendeu de novo. Aí, uns 10 minutos depois, ele mudou de lugar. E quando ele mudou de lugar, chegou outro e se aproximou dele e ele saiu. Saiu bem grandão. Ele, umas luzes azul, verde, amarelo, várias cores. Aí eu peguei meu celular, comecei a gravar, só que eu não consegui gravar o grandão que passou. Ficou os outros piscando. Aí, depois disso aí, minha esposa passou para o outro lado e ficou acompanhando eles piscando, né? Só que eu fui gravar de novo, não pegou mais de jeito nenhum. A luz era tipo uma estrela, né? Só que ela ficava brilhando, né? Mudando de cor. Depois ele começou a aumentar. Ele aumentou e chegou um pequenininho perto dele. Quando se aproximou dele aqui, ele foi para o outro lado. E os outros foram atrás. E piscando, né? A minha mãe falou que era um avião, só que quando a gente seguiu ele foi pro outro lado da minha casa e parou. Só que ele parou, ficou lá piscando, do mesmo jeito. Aí os outros ficaram espalhados, né? Um piscando de um lado, outro de outro. O avião a gente tem visto, mas ele passa muito alto. E esse estava baixo, dava pra gente perceber que não era avião. Primeiro eu vi aqui acima desse serrote aqui, do morro aqui. Esse aí eu vi grande. Era redondo e cheio de luz ao redor. Aí eu avistei aqui assim acima dessa pedra. Avistei em cima da serra ali, que é chamada Serra da Velha. Aí ontem eu avistei aqui, aqui e aqui. Era grande. As cores mudavam de cores. Ficava vermelho, às vezes ficava brilhante, tipo uma lâmpada fluorescente. O avião a gente escuta o barulho, né? E esse aí a gente não escutava o barulho de jeito nenhum. E as luzes eram girando. Ele era redondo e cheio de luzes. Eram vários.
Patos, a capital do sertão paraibano. Foi aqui que um grupo de jovens se reuniu em um sítio a poucos quilômetros da cidade para realizarem um luau, não imaginando que teriam uma noite inesquecível. Em uma noite de sábado, era 14 de fevereiro de 2015, por volta eram 11h30 da noite, quase meia-noite, já quase a madrugada do domingo. Nós chegamos aqui por volta das 16h30, 18 horas, mais ou menos, e jantamos e no momento que nós estávamos prontos para descansar, todo mundo já no seu lugar, deitado, foi quando passamos a observar uma luz diferente no céu. Nessa noite estava bem estrelado, mas dava para perceber que era algo diferente por causa da velocidade, e porque a luz às vezes ela ficava um pouco distante, mais próxima, e passou a vir o movimento por trás daquelas serras. E ele fez esse percurso até passar rente, as serras à minha frente, até findar aqui. Foi aqui onde a luz sumiu. Às vezes ficava forte, às vezes mais fraco, mas claramente era uma luz branca. Quando ela ficava mais distante, parecia um pouco amarelada. Mas não tinha barulho nenhum, só conseguimos ouvir o barulho do vento. Dava para perceber que não era avião, helicóptero, nem drone algum. Era um objeto não identificado, ficou claro entre nós, porque éramos 8 pessoas e questionávamos, será que só eu estou vendo isso? Todo mundo está vendo isso? Porque era surreal, foi algo nunca visto por nenhum de nós. Quando a luz começou a ficar mais rente com as serras, nós corremos para o espaço mais aberto, para tentar observar e até entender o que estava acontecendo. Quando ela foi chegando bem aqui perto, já do espinho branco, ela foi se aproximando, a luz foi ficando mais forte. Foi quando eu vi que algumas pessoas correram e eu também corri, porque eu não estava entendendo, nem estava querendo passar por uma situação pior, né? Depois que a luz sumiu e ficou todo mundo um pouco nervoso sobre o que tinha acontecido, quando nós começamos a relaxar, dormir ninguém conseguiu mais. Foi o resto da noite comentando, falando sobre o que nós tínhamos visto, né? Acho que uns 30 minutos, 40 minutos no máximo, de repente começamos a ouvir um barulho de avião, um barulho muito forte. E um dos nossos amigos, ele conseguiu até identificar, dizer, não, isso são caças, são aviões caças, porque era muito rápido. Eles vinham muito rápido. E o barulho era alto, a gente conseguia sentir algo muito forte. Talvez tenham percebido mesmo que nós, um objeto não identificado. Congo, com 4.800 habitantes, é um município onde o aparecimento de tochas é bastante comum, principalmente na região dos sítios. E foi justamente no sítio onde morava que Luciana de Farias presenciou por várias vezes estes fenômenos. Nasci no Congo, vivi minha infância no sítio Lagoa do Juazeiro, certo? E lá no sítio Lagoa do Juazeiro, por volta dos anos 90 até 95, a gente via assim umas luzes em forma circular, às vezes até 2 de uma vez só, por cerca de 7 até as 8 horas da noite, mais ou menos. Zona rural, geralmente a gente costuma dormir cedo, e meu pai contava histórias na porta da cozinha. Em uma dessas noites, o que acontece? Ele estava contando histórias e de repente todo mundo tomou um susto, um claro muito grande. Esse foi um dos que chamou mais atenção, porque esse foi muito grande. Todo mundo corria e queria entrar pela porta da cozinha, uma porta só, tudo de uma vez, e todo mundo entrou e correu. E o clarão, o terreiro todo, era um claro muito forte, da cor de um fogo, geralmente a cor de um fogo forte, da cor de labareda mesmo, mas o fogo ficou parado no terreiro. É como se fosse assim, ó, deixa eu te contar, uma tocha, uma labareda, mas uma labareda arredondada. Agora, é como se ela te observasse. Aí, todo mundo correu, entrou e ficou
pelas frechas da janela olhando. Ela não estava no chão, ela clareava onde ela estava, o espaço todo. E a distância, ela nunca ficava perto de você. Você via ela de uma certa distância e depois ela desapareceu. Nessa época era normal aparecer. Depois ninguém tinha medo mais. No início todo mundo tinha medo, achava que o mundo vinha pegando fogo. Né? Dependendo do tamanho, sempre da mesma forma, arredondada. Nunca ninguém viu outra de outra forma. Todo mundo, a história que contava, uma tocha redonda, amarela, tocha de fogo. E da noite que a gente vinha da casa de vovô, vinha duas, uma certa distância, certo? Agora emparelhadas, uma maior e uma menor. Da casa de vovô lá para casa, a uns 4 quilômetros, a gente começou a avistar uma, de longe. Tem tipo uma montanha, era como se ela viesse andando te acompanhando, entendeu? Você vinha caminhando e elas duas vinham na tua direção pequena, depois ela vai aumentando porque ela vai chegando, você vai chegando e você vai vendo o tamanho dela mais ou menos. O tamanho dela sempre é mais ou menos de um tamanho de um guarda-chuva médio. Esse era o tamanho que a gente via em relação à distância, porque ela nunca chega perto de você. E aí essas duas vieram, acompanharam, a gente desceu a ladeira todinha do riacho. Quando chegou no riacho, quando chegou a certa distância, parou. Ela para. Aí é como eu te falei, é como se ela ficasse te observando e depois desaparece. A história de Luciana é confirmada pelos moradores do sítio vizinho, que não só viram durante a infância, como continuam a ter tais avistamentos nos dias atuais. Nasci e me criei aqui. E sempre vivendo assim, sem sair para canto nenhum. Só por aqui mesmo, trabalhando, mais pai e o menino. E levando a vida, né? Faz 2 anos que eu vinha do Rio. Aí eu olhei para a serra, quando eu olhei estava aquele claro na serra. Eu disse, oxe, o doutor Ramualdo botou luz na serra. E ele botou um catavento lá e eu disse, imaginei que tinha sido um bico de luz. Agora clareava, viu? O claro dele era grande e forte. Era o tipo assim, o sol quando vem nascendo, de manhãzinha, bem claro, aquela bola. Aí ela ia se girando assim um pouco, mas não saía daquele local não. Você via ela girando para um canto, mas voltava para o mesmo canto. Parecia um bico de luz daqueles grandes assim, ó. Agora clareava muito. O mundo era amarelo, claro. Eu via até as madeiras na serra, as árvores. Eu disse, mas rapaz, mas agora a luz é forte lá, viu? Será que o povo está vendo? Outras pessoas disseram, eu vi também. Era 10 horas da noite. Aí eu disse, eu vim pra cá. Eu disse, eu vou perguntar aos meninos se ele botou luz lá na serra. Depois eu perguntei aos meninos, não tem luz lá não. Nenhuma. Aí eu disse, mas é umas coisas mesmo, né? Os vizinhos sempre vê, né? Por aí, por esses lugares que eles andam, sempre vê. Diz que chegando para perto de casa, eles viram. Nazarezinho. Com 7.300 habitantes e a 460 quilômetros de João Pessoa, é o município mais distante dentre as cidades visitadas. Foi aqui que encontramos seu Francisco, um simpático agricultor que fala com riqueza de detalhes das luzes que volta e meia surgem na zona rural. Eu estava brocando. Aí lá na casa do morador, e eu então digo, hoje eu não vou não, vou ficar aqui. Aí ele disse, mas você vai correr comigo. Eu armei a rede numa latada de paia. Aí tudo conversando, mas eu, aquela converseiro, tudo, disse, olha, aí vai. Aí eu disse, o quê? Olha a tocha de fogo. Aí eu me levantei da rede e disse, olha, é verdade. É uma bola de fogo mesmo. Era grande assim. Aí foi lá embaixo que a gente chama o buraco d'água. Aí voltou.
Eu digo, amanhã eu venho, amanhã eu não vou de novo para casa não, vou ficar aqui. Aí ele disse, rapaz, isso não vai dar certo não, nós já estamos tudo assombrados aqui. Eu digo, não é assombro não. Não mexe com ninguém. Só aquela bolinha, aquela tochinha de fogo. Quando foi na outra noite, umas 7 horas da noite, aí parece que foi para se amostrar. Era desse tamanho, bem azulzinha. Quando ela desceu, eu digo, eu vou encontrar com ela. Aí saiu, ei, não vai. Vou. Aí quando eu cheguei perto, ela foi, enfiou dentro dos pés de aroeira. Pronto, acabou, ficou tudo escuro. Mas era claro, clareava bem claro. Não é fumaça. Assim você não tem essas lanternas que tem um bocado de luz, não tem essas luzinhas, tem umas azulzinhas, né? Até de brinquedo. É bem azulzinha naquela tema, ela formava pequena, quando descia mais uns 200 metros ou mais, ela ia focando, que nem o senhor focava assim, com a lanterna. Ia abrindo fogo, ficava bem grandão. Daí lá quando voltava, vinha diminuindo, né? Vinha diminuindo. Quando chegava lá, eu estou dizendo que ela aterrava, era uma bolinha desse tamanhozinho. Aí se colocava lá nos pés de aroeira, ainda hoje está a mata lá, está tudo, que ninguém mexeu. Mas ela formava, saía grande, quando volta, ela ia uns 500 metros, mas voltava para trás. Já vinha na volta, vinha diminuindo. Não faz barulho, nem sobe, nem desce, vai direto. Vai direto, chega certo meio, volta no mesmo caminhozinho, na mesma direção e se coloca. De onde ela sai, vai e volta para o mesmo ponto. Aí você já chega. Daqui eu vou embora, não vou ficar aqui não com esse malaço. Digo, isso não é malaçombo não. Quando foi no outro dia eu terminei lá a roça, eu digo, eu vou olhar. Onde ela ouviu o pezão, nem esse pé de angico. Eu cheguei, as pedronas desse tamanho, eu subi por cima das pedras, agora umas pedras bem alvinhas, que nem pedra de sal, né? Pedra dura. Pedra X, nós chamamos aqui cheixo, né? Mas lá é tipo um serrote. Pedrão, é bloco de pedra, aqueles blocos bem grande. E ela é bem alvinha. Você quebra ela é bem alvinha. É tudo direto por fora, né? Moda água, sol. Mas você quebra é bem alvinha. Aí, mas muitas, tem pedra da minha altura assim. Tem um jeito, é uma trincheira de pedra. Mas só na serra, nesse local. Certo tempo pra cá, se fugiu. Ninguém falou mais, ninguém viu mais. Se fugiu. Já no centro da cidade, uma antiga moradora testemunha que tais fenômenos vêm ocorrendo de muito tempo atrás. Essa tocha chegava, baixava aqui no sítio e ficava o povo da rua prestando atenção a ela. Ela levantava daqui de Nazarezinha, ela ia para Atenor Navarro. E lá em Atenor Navarro tinha esse meu primo que trabalhava com os animais, foi para os animais na roça e ela se pousou bem perto dele, que ele fica nervoso. E quando ele se ameaçou para correr, e ela levantou-se para Atenor Navarro. Depois ia para Sousa. E de Sousa, o povo ficava olhando, ela ia para outra cidade, que eu nem sei qual ela era, até que depois ficou só em Sousa. O povo sabia falar ela em Sousa. Aí depois de Sousa, eu ela parou, ninguém viu mais falar nela. Vi a tocha como uma estrela grande.
ou a lua, não era muito grande não. E aquela tocha, ela levantava e ia embora. Mas não era coisa na grande mangueira, era uma tocha. Que a gente não é um fogo ali, né? E aquela tocha de fogo pode ser miúda, mas se tornando um pouco grande, né? Mas era só isso. De Sumé, recebemos relatos diários ao longo de meses e tivemos a oportunidade de constatar com nossos próprios olhos que eram reais. Cris Queiroz, radialista local, lidera um pequeno grupo de vigília e pesquisas na região. Show da tarde! Show da tarde! Voltei! Agora são 3h36 na melhor sintonia do seu rádio. Com o Cris Queiroz, eu acho que eu vou sair um pouco mais cedo. Nós vamos fazer um documentário bem legal aqui em Sumé. Eu já tinha visto alguns objetos voadores não identificados, mas há um pouco mais de um mês, acho que 2 meses, aqui no fundo do quintal da nossa emissora, eu vi um objeto muito prateado, formato esférico, que vinha na direção ali de Campina Grande, sentido Sumé, né? Aí por volta de 2 meses eu saí aqui no quintal, aí vi uma luz muito forte, olhei, era como se fosse uma vasilha daquelas antigas que as mulheres lavadeiras usavam para lavarem roupa, né? Quando o sol batia, eu ofuscava mais, era um metal polido. E eu tentando filmar, mas com um celular, uma resolução muito baixa, não consegui filmar direito, né? Filmei alguns segundos, aí corri aqui por trás da emissora, fui lá pra frente. Quando eu chego lá na frente, deu pra eu visualizar, o objeto ficou maior, era um formato bem esférico. Um dos relatos que eu vi aqui em Sumé, mas, enfim, vários outros, durante do mês de maio pra cá, muitos, eu creio que mais de 20. Era um pouco mais que 11 horas da noite. Eu saí no quintal da minha casa e comecei a observar o céu. Em um certo momento eu vi uma bola, mais ou menos desse tamanho, onde ela fazia um movimento, assim, fechava e abria. Ao ver ela, eu percebi que ela era da cor vermelha, mas a cada fechada que ela dava e a abertura de novo, já mudava a cor, para um esverdeado, um alaranjado, e isso ficou um bom tempo, aquele abre e fecha e mudando a cor daquela. Eu, no momento, fiquei surpresa com aquilo, a imaginar, pensei, não é uma estrela, nunca vi isso no céu. Também fiquei imaginando se poderia ser um satélite, alguma coisa do tipo, mas também não acreditei muito nisso, nessa ideia que fosse um satélite. E peguei meu celular para tentar filmar, porque eu queria mostrar para alguém no outro dia que eu não estava louca, que eu tinha visto aquilo, mas não consegui fazer a filmagem. Era como se de repente aquilo apagasse de vez e não deixasse de filmar. Fiquei sem entender aquela bola que eu vi no céu. Até hoje eu tento entender o que foi aquilo que eu presenciei no céu. É porque não tenho como provar. Tentei, mas não consegui filmar aquilo que eu vi no céu. Minha mãe tem um sítio aqui perto, aqui bem próximo da cidade. E ela me deu um terreno para me construir atrás. Eu fui construir, comecei a levantar. Aí um dia eu tava meio chateada em casa, me discuti um pouco com ela, e deitei lá na cisterna e fiquei olhando pro céu. E eu vi que de repente escureceu. Ficou aquele círculo escuro, nada de luz, escureceu tudo mesmo. E de repente abriu uma roda assim, lilás. E nessa roda ela desceu um negócio tipo uma esteira. Nisso veio uma pessoa, um ser, não sei o que era, que ele era branco. Ele tinha um olho comprido assim, a cabeça, e eu percebi bem as mãos dele. Abriu aquela luz tipo um neon, lilás, sabe? E assim, e desceu, e conforme aquele ser ia indo, aquela luz ia acompanhando. Só que ele não ia no chão, ele não ia caminhando assim no chão. Ele ia tipo flutuando no ar e aquela esteira ia seguindo ele, fazendo tipo um racho, entendeu? E ele ficou olhando as coisas, olhou rápido, negócio de 1 minuto, foi bem rápido assim. Olhou e depois, quando foi embora, foi mais rápido. Ele já subiu bem rápido e subiu.
Ele tinha uns 2 metros de altura e as mãos dele eram bem compridas. Ele parecia muito ser humano, o que era diferente eram as mãos e a cabeça. E os pés. Porque os pés pareciam ter 3 dedos compridos só. E as mãos, eu não sei quantos dedos tinha que dava pra ver, só dava pra ver que esse era bem maior que os outros, esse dedo assim. E a cabeça dele era um pouco assim oval, e os olhos era assim. Só que era só um negócio preto, e a cabeça dele comprida, e a boca dele era mínima, pequenininha, assim, não tinha nariz, e só tinha a boca. E eu fiquei pasmada, que eu não conseguia falar, eu não conseguia me mover. Eu tinha vergonha que o pessoal ri quando eu conto. Fala que é mentira, que é loucura da minha cabeça, mas eu tenho certeza. Tenho certeza absoluta que eu vi. Ele foi aos animais, que tinha um curral que tem porco, cavalo, esse negócio. Onde ele foi lá esses animais, era uma altura mais ou menos dos 3 metros, né? Que ele chegou da terra. Da terra para ele foi uns 3 metros. Agora só que de onde ele veio era muito alto. Não sei a altura. Eu sei que mais próximo que ele chegou da terra foi uns 3 metros. Porque ele desceu e ficou. E conforme ele ia andando, ia ficando. Tipo uma passarela. E quando ele voltou, sugou tudo e subiu. Foi embora. Eu acho que ele não me viu porque ele não foi onde eu tava, né? Não mexeu comigo. Eu acho que ele não me viu por isso. Mas eu acho que ele andou uns 30 metros. Acho que foi uns 30 metros. Mais ou menos. Eu fiquei passada, assim, estarrecida. Eu não consegui gritar, eu não consegui chorar. Eu tive muitas sensações e não consegui expor nenhuma. Um dos diretores deste documentário testemunhou uma nave vermelha a menos de 8 metros de distância em Sumé, conforme esta simulação. Este mesmo objeto foi avistado em diversas outras cidades, pairando baixo sobre casas. Ainda não foi possível filmar o objeto de tão perto, mas esta luz brilhante não é, embora pareça, um avião distante, e sim o referido objeto captado pelas câmeras. Livramento, um município rural pequeno com menos de 8.000 habitantes. Nesta localidade, os membros de uma família inteira e suas gerações parecem ser observados de perto. Cada um tem um caso a contar, e pelo menos 2 deles nos trouxeram relatos envolvendo não só naves luminosas, mas também as criaturas. A gente estava olhando para o céu como é habitual, que eu gosto muito de ver o céu. Daí eu vi como uma mancha muito grande, estava nublado no dia, parte nublado, e essa mancha estava se movimentando entre as nuvens. Dava para ver porque era um clarão muito forte. Todo mundo estava olhando também, não foi só eu que vi, muita gente viu. E tinha uns caras que vieram de moto, eles disseram que estavam jogando dominó perto do local onde estava acontecendo. E falaram que tinham visto um objeto muito grande, cinzento, que estava fazendo um movimento de entrando e saindo de uma nuvem. E por isso que eles saíram de lá. Também teve meu tio e meu primo estavam caçando nessa noite. E só me contaram no outro dia que também viram algo que, como uma luz, perseguiu eles. Ele até brincou que pulou um arame que nem viu o arame e estava com a roupa toda rasgada. Tem outros casos na minha família, de tios, tias e primos. E um desses casos do meu primo, quando ele tinha mais ou menos uns 9, 10 anos, que ele tinha acabado de ganhar um celular. Era, acho que umas 3 horas da tarde. Começou a tirar fotos das nuvens e depois ele estava me mostrando as fotos e eu vi alguma coisa escura entre as nuvens. E aproximei, era um formato oval, cinza, aparentemente era estava metade dentro da nuvem e metade fora. E dava para ver como se tivesse iluminação em volta. A cidade é bem pequena, então tudo que acontece de novo ou inusitado, muita gente fica sabendo. Por mais que pode ser fato ou não, mas o boato se espalha muito rápido. São aproximadamente 8.000 habitantes, no máximo, assim, porque Livramento é bem pequeno. E eu já ouço histórias de aparições de naves, de coisas brilhando, de luzes fortes de tarde ou até de noite mesmo. Meu esposo colocou
os bichos dentro do curral e eu fiquei clareando com a lanterna, já umas 7, 8 horas da noite. Aí nisso, a minha visão puxou para ali tem uma sangria do açude, só que não tinha água nessa sangria. Aí de repente eu vi uma claridade branca. Se levantou assim. Aí eu olhei de novo, aí eu disse, Ailton, olha Ailton, tu tá vendo aquele negócio ali? Ali é um fantasma. Aí conforme se levantou, ficou como fosse uma fumacinha embaixo, assim, que eu achei estranho. Mas ali não tem água. Aquele negócio branco ficou vermelho, tipo uma bola. Aí subiu, passou, eu via mesmo, passou por detrás dos agaroba, ficou ali, por detrás do arame, que ali sim tem um arame, ficou dourada e de repente ficou vermelha. Aí subiu bem rápido, a gente foi correndo, eu chorando, quando foi ali em cima, aí ela ultrapassou a caixa d'água e ficou na frente daquela casinha branca ali, ficou assim, rodando. Aí a gente foi, aí eu não vi mais o que aconteceu. Aí a gente tentou, aí eu disse, bora voltar para ver se tá lá ainda. Eles, não, deixar quieto, sair. Quando eu cheguei no sábado, estava tudo assombrado que o mundo ia se acabar. Eu disse, o que foi que houve? Foi um negócio que nós vimos, umas 6 horas da noite. Ele ficou tão baixo que o vento... Chega o canto que ela estava no terreiro, que era do lado de fora, no terreiro. Ela ficou, que jurava como tinha sido varrido, né? Quando eu saí lá de fora, que fui me abaixando, em frente à porta da cozinha, mas, meu filho, abriu assim, aquela que numa sombrinha bem grande, se aproximando da porta. Eu corri para dentro, eu disse, vixe Maria, vai entrar dentro de casa. Mas não, assim, uns 5 minutos, desapareceu. Mas era de assombrar todo mundo. Eu sei que eu mesmo tive muito medo. Ele era assim, vermelho, rosa e verde. Dentro daquele aparelho, a gente via que nem uma cara se aproximando. Ele começou que nem uma lua. Daí abriu bem claro, bem grande. Parecia assim, eu imaginei assim, eu digo, oxe, é uma estrela. E de primeiro aparecia esse negócio de tocha, aparecia muito. Assim, mas o povo dizia, nada, não tem que aparecer essas tochas é quando é o ano bom, mas não era não. Continuando a história que ela falou, né, porque que ela tinha viajado, tinha deixado a gente com as minhas 2 irmãs, uma das mais velhas. Aí, de repente, por cima da gente, aí começou aquela luz bem clara, e como se fosse uma nave, sabe? Era praticamente uma nave, parecia um cuscuz. Não tinha barulho, tinha só a luz girando como um CD, todas as cores, a coisa mais linda. Falar a verdade, era muito bonito. Aí baixou assim num certo ponto, menos da altura de um poste, por cima da gente. A gente começou a gritar e saiu correndo e todo mundo apavorado correndo para dentro de casa. Aí quando a gente olhou, vi assim as restas de gente, assim, coisas se movimentando como se fossem pessoas dentro, e a gente ainda chegou a ver o corpo, os olhos grandão assim para fora e as mãos, pareciam mão de perereca. A gente não viu os dedinhos identificados, não, só viu só aquela coisa espragatada. Aí a gente correu gritando, todo mundo assustado dentro de casa. Minha irmã fechou as portas, que até quando a mãe chegou, a gente contou para ela a história, e no outro dia a história se espalhou e todo mundo, a maioria do pessoal do sítio tinha visto também, que eu acho até parecido que com aquela nave que a Xuxa tinha, sabe? A janelinha era redondinha assim, toda redondinha, portinha, chega a fazer assim, quando levantava assim, chega, fechava assim para cima, que o povo dizia, porque tu assiste muito a Xuxa. Como? Se quando o programa da Xuxa começava, a gente praticamente corria com medo, porque estava vendo o que a gente praticamente viu no sítio. Eu lembro, os olhos grandes, aquelas bolonas para fora, o corpo do tamanho de assim, pessoas, né, como se fosse uma pessoa. Você via aparentemente assim, como se fosse pessoas se movimentando bem. Pegou até a mangação na rua, os meninos do disco voador, e ficava zoando com a cara da gente. Aí até que mãe foi chamada e tudo na escola para dizer, não, eles não estão mentindo.
Foi verdade. Tinha um círculo bem direitinho no chão, no terreno da casa. Tudinho, tinham fechado as portas e tudo. Tinham visto clarão. Agora que era muito bonito. Era igual um CD mesmo. Assim, todas as cores aqui girando em cima da gente. Que se fosse hoje, para quem tem coragem, eu acredito que tinha ficado para ver até o final, né? O que ia acontecer. E dava para você ver mesmo que era metal mesmo. Você via o brilho do metal, daquele material que é com ferro. E a portinha, ela abria assim para cima, tá? Quando a porta subiu, só assim de lado, de perfil, que dava para ver os olhos, aquele esbranquiçado, o corpo esbranquiçado, os olhos, aquelas bolonas assim, arregaladona para fora, e o corpo incompleto. Mas assim, o pé, essa parte assim, de para baixo, não dava para ver, dava para ver aquelas mãos esticadas. Na época, eu com 7 anos de idade, não identifiquei, como se fosse uma pessoa pelada. Aquelas mãozinhas de perereca, não tem? Que elas são esticadas assim, os dedos, aquelas mãos esticadas, que em cada finalzinho assim, não tem aquele negócio. A minha irmã também viu bem detalhadinha aqui no Brasil, porque ela estava comigo. Minha irmã, ela devia ter uns 10 anos na época. Em 2012 eu tive que viajar, que a cidade é pequena, a gente trabalha, tive que ir para São Paulo. Eu dormia na sala, aí tinha um colchãozinho, a porta da saída era de vidro, assim do lado assim. Só que quando eu me acordei, eu tava com os braços assim para trás e com o rosto assim. Aí tentei me virar, só consegui virar o rosto. Quando eu me virei o rosto, que eu nunca tinha visto um negócio tão esquisito daqueles. Um serizinho tão esquisito. Aí eu me assustei, aí tentei me levantar. Quando eu tentei me levantar, eles colocaram a mão por cima de mim assim, forçando para baixo. Só que eu não senti eles forçar, só senti a mão por cima. E eu coloquei muita força, não consegui. E eles assim tinham um ajoelhado, eles pequenininhos, e tinha outro, os outros estavam em pé. E eram uns cochichados danados que nem rato, tudo de um lado só. Um ajoelhado e os outros em pé assim, tudo de um lado só. E colocando as mãos em mim. E eu tentava gritar, não conseguia, só com os olhos abertos, olhando para eles, deitado com a cabeça assim e as mãos para trás. Consegui forçar uma coisinha para me levantar, aí veio um, colocou a mão, não me esqueço mais nunca daquela mão, a mão comprida, fina, colocou a mão aqui por cima do meu ombro e forçou. Quando forçou para baixo, lá na cidade tem esses guardinhas que apita, passou apitando assim pela porta, eu vi lá apitando, passou um cachorro, eu vi o cachorro, tudo, e eu tentando gritar, tentando acordar meus tios, e meu primo que tava dormindo. É assim, eles magrinhos, com os bracinhos bem fininhos, compridos os braços, aquelas mãos compridas com os dedão compridos. É assim, dedo que nem dedo de perereca. Dedão comprido, afilado, e no finalzinho as pontinhas assim. Agora só não me lembro quantos dedos era. Era tão comprido que ele botou a mão aqui no meu pescoço, da mão teve um dedo que veio bem pra aqui assim. Aí na hora que ele colocou a mão foi na hora que eu apaguei. Me acordei no outro dia, de manhã, quase meio-dia quando me acordei, todo doído, que não aguentava nem me levantar. Tinha umas marcas aqui, por aqui assim, todo doído. Eu não sei como é que é o negócio aqui não. É uma experiência que eu creio que eu não quero passar mais nunca na minha vida. Eu nunca vi um negócio aqui não. Eles eram pequenos, a base mais ou menos assim, dessa altura. O corpo fino, os braços finos. Eles eram meio assim, fininho, meio barrigudinho. Assim, as barriguinhas meio altas assim. Não vi nada disso aqui, era fininho. Vi as costelinhas bem direitinho assim. E eles eram assim. Não era prata, um prata fosco assim, Não tinha brilho. Os olhos negros grandes. Não vi boca, não vi nariz. Não vi orelhas. Se eu não me engano, eu vi os buraquinhos das orelhas, mas não vi se eles tinham orelhas. A cabeça assim não era aquela cabeçona, era aquela cabeça afilada. Afilada assim. Não sei nem descrever, afilada pra cima assim. Não tinha aquele cabeção, era afilada pra cima assim. Pés grande, comprido assim, bem comprido. Os olhos era ovalos assim e grandes. Não muito grandão, sim grande. Para a diferença do olho do ser humano era grande, bem grande assim. Eu não vi pálpebras assim para piscar essas coisas não. E olhar de um para o outro direto assim, como se estivesse comunicando, um chiado que nem de rato, assim,
de um para o outro, olhando e bem rápido. Em Souza, município com 68 mil habitantes, encontramos outro relato surpreendente, onde o morador descreve com riqueza de detalhes seu encontro com criaturas que parecem vir de um outro mundo. Eu sou operador de estação de tratamento na Companhia de Água e Esgoto da Paraíba. A gente tinha uma perca de 40% da água, né? Na época, por volta de 2 horas da manhã, né? Estava fumando um cigarro dentro do meu veículo e aconteceu de chegar uma luz em torno de 10, como se fosse 10 pessoas, né? E começaram a rodear meu carro, né? Só com o contato deles era uma buzinando de um para o outro, em torno de 10, isso foi em torno de 40 minutos a meia hora. E eu fiquei pasmo dentro, sem poder fazer nada. Eles eram em torno de 1 metro, né? Todo de metálico, que parecia um carro metálico, né? Muita luz, os olhos, de vez em quando, às vezes virava um pouco, você via outra luz nos olhos, mas quando eu olhava para eles viravam, voltavam o que era o normal deles. Flutuando em cima de uma luz, né? Que ele não pisava no chão, tudo em círculo do carro, rodeando. Você só via ele só rodando, igual aqueles carrossel, rodando. As mãos dele não era 5 dedos como nós tínhamos. Era em torno de 4 dedos a 3 dedos eles tinham. O pé também era em torno de 3 dedos. Ele não tinha calçado, não tinha nada nos pés. Os pés do jeito que era a cabeça um pouco oval, do jeito que eram os olhos deles assim, um pouco oval a cabeça. Ele não tinha pele nenhuma, era só prata, só via prata. Não existia barulho nenhum. O único barulho que existia era só eles como se fosse comunicando um com o outro. Agora eles subiram como se fosse um elevador, naquela luz, dentro daquela luz. Você via mesmo eles dentro da luz. Uma luz assim, que só cabia eles dentro. E quando eles subiram, que eu procurei sair do carro, mas só que eu não tive força. Eu vi só a luz. No momento que ela saiu, uma luz grande, muito grande. Eu tenho certeza que eu gritei muito. Vocês falem o que pesou, a perna pesou, que eu também tentava abrir a porta do meu veículo e não consegui. Só com mais ou menos, acho que 20 minutos, 15 minutos que eu saí de dentro do carro, foi que o menino meu colega veio chegar perto de mim. Perguntei se ele não tinha visto, ele disse, não, eu estava dentro do carro trancado, dormindo. Quer dizer, aí eu não sei se foi a língua, ou ele estava trancado, não viu o som de eu gritando. O susto foi grande, foi demais, que eu acho que eu termino de 2 horas até 6 da manhã, o término do meu plantão. Cheguei em casa, eu não estava andando, nem estava me sentindo nada de mim, não. E o pior veio depois, quando eu fui dar uma entrevista, que eu relatei para as rádios, para a imprensa, e a repercussão foi tão grande que eu me achei tão assombrado, foi preciso ir embora da cidade, passei 3 dias fora. Agora, muita gente também, na mesma noite, viu a luz passando. Até teve uma senhora aqui que relatou no depoimento dela também, que na mesma noite que eu vi, o mesmo horário, passou em cima da faxina da casa dela. E muitas pessoas, nesse mesmo horário, e nesse mesmo dia, repercutiu tanto que as pessoas viram igual eu vi. Só não viu a mesma forma que eu vi, eles cercando meu carro. Mas a nave, uma luz, eles viram. Eu acredito que pode ter sido através da água, que eles estavam coletando alguma água, alguma coisa, porque a perca era 40%. E ninguém encontrava essa perca de água. Foi um alerta para mim, na minha opinião, né? Porque, veja bem, 2 dias antes, eu até brinquei com meu colega, né? Não existe não, mas você vai ficar doido, você vai enlouquecer. Para mim, é muito claro, tenho essa percepção desde criança, desde guri, que nós estamos sendo visitados por inúmeras civilizações, num processo absolutamente natural. É como se dissesse que existir discos voadores é uma coisa óbvia. Surpresa seria se eles não existissem, porque isso iria indicar que não há nenhuma outra civilização no universo, ou próxima daqui, num estágio de avanço tecnológico tal, que não consiga fazer naves para vir até a Terra. Imagina, nós, com todas as nossas mazelas no nosso planeta, mesmo em 2016, nós temos uma tecnologia que nos permitiu ir à Lua. Há quantos anos atrás? Há 50 anos atrás.
nos permitiu ir a Marte, estamos indo lá há mais de 20 anos. Hoje nós temos mais de 800 máquinas andando pelo sistema solar, tirando fotografia dos anéis de Saturno, dos satélites de Urano. Nós pusamos uma nave num cometa com tecnologia de mais de 10 anos, ou seja, uma nave que saiu mais de 10 anos atrás. Nós estamos explorando o quintal da Terra, que é o sistema solar. É óbvio que outras espécies começaram fazendo a mesma coisa. Daqui mais um tempo, nós vamos ser capazes de ir a outros sistemas estelares. A vida floresceu em muitos planetas. Em alguns lugares ela floresceu muito tempo atrás, em outros floresceu, por exemplo, na mesma época que a Terra, em outros ainda está por florescer, ainda está por surgir. Mas a vida habita o universo. Desde 1947 nós pesquisamos oficialmente a ufologia e temos registrado casos de todos os tipos. E vamos colocar aí que a gente pesquisou 10 mil abduções. Os ufólogos do mundo inteiro, conhecidas. Em 99% desses casos em que alguém viu um ser extraterrestre, seja de fora da nave, seja tenha sido levado no caso de uma abdução, como é que era esse extraterrestre? Era como você, era como eu, era como qualquer pessoa aqui. Tinha 2 braços, 2 pernas, um tronco, uma cabeça, com 2 olhos, com 2 ouvidos, com um nariz, com uma boca. Não era um ser como a gente vê no cinema, gosmento. Não era um ser com 3 olhos, ou com olhos, por exemplo, no topo da cabeça. Não. Eles têm perfeitamente o formato humano. As coincidências são tantas que eles têm um cotovelo no meio do braço. Poderiam ter 2, ou nenhum. Eles são muito estranhamente semelhantes a nós. Isso não pode ser coincidência. Para mim, nós e eles somos partes da mesma coisa. Então, se a gente pensa que UFOs estão vindo de inúmeras civilizações há muito tempo, com tripulações idênticas a nós, é porque a humanidade já habita o universo há muito tempo. Já está por aí, espalhada. Agora, algumas têm e demonstram um interesse benéfico muito forte para conosco. Os bonzinhos, vamos dizer assim, são aí os seus 5, 10% de um lado do espectro. E os ruinzinhos são outros 5, 10% do outro lado do espectro. O restante pode ser qualquer coisa. Há cientistas, há exploradores, há escoteiros espaciais passeando com as suas naves, enfim, pode ser qualquer coisa. Vamos supor que daqui 100 anos nós não tenhamos nos autodestruído e tenhamos uma sólida tecnologia, inclusive astronáutica, e possamos ir a quase todo o universo, por exemplo, ou pelo menos a quase toda essa galáxia. Quais serão os critérios? Você poderá comprar um disco voador numa concessionária? Como você compra um carro hoje? Em parcelas, à vista? Ou o critério é só militares poderão usar discos voadores? Ou então, se todos podem ter acesso a disco voador, todos podem ir ao mesmo planeta, ou vai haver o brevet da categoria A, B, C, como nós temos hoje, que tem gente que só pode pilotar moto, outros só podem pilotar carros, outros podem pilotar caminhões, outros podem pilotar ônibus, e assim vai. Entendeu? Vai ser assim. Por exemplo, vai chegar uma ocasião que você fala assim, olha, eu vou comprar um disco voador. É como você pensa, eu vou comprar um carro, cansei de andar de ônibus. Vou comprar um disco voador e vou explorar a galáxia. Ótimo. Você vai na concessionária, vê os modelos. Deve ter modelo um melhor que o outro, mais sofisticado. Você compra a máquina. Só daqui 100 anos, talvez 200, não importa quanto tempo. Um dia vai acontecer, se a gente não se autodestruir. A gente vê vestígios dessas naves e desses seres terem passado aqui há 60 mil anos. Há datação de carbono em pedras que dão essa idade, e nessas pedras tem desenhado discos voadores. Ao longo de toda a história, esses seres vêm sendo observados. Ao longo de toda a história. Não há momento da história do planeta Terra que não tenha a presença deles. Não há momento. Não há cultura que não tenha registro deles. Todas têm. 6 mil anos atrás, os épicos, Ramayana, Bhagavad Gita, e outros da Índia, relatam a existência, naquela época, de naves
que cruzavam os céus, naves resplandecentes, que visitavam a nobreza. E dentro dessas naves haviam pessoas que eram consideradas sobre-humanas. A história do planeta Terra tem que ser recontada, mas isso envolve uma ruptura completa nos conhecimentos que nós temos hoje sobre a sociedade, sobre a nossa história, sobre a nossa ciência, sobre as nossas religiões, enfim, sobre tudo. E claro, ninguém quer fazer isso. Esse colorido de luzes era uma coisa impressionante, lindo, né? Depois de ter tanta curiosidade em entrevistas, etc., em relatos, em revistas, etc., eu me realizei, porque eu não pensei na minha vida que eu ia ter a oportunidade de ter visto. Quando a gente olha uma aparição dessas, parece que o tempo vai se extinguir por um minuto apenas. Um dia desse que ninguém podia tomar banho à noite, que eu saía assombrado. Até certo ponto foi bonito de ter visto. Mas como era algo que ninguém conseguia identificar, eram 8 pessoas e ninguém sabia o que estava acontecendo ali, a nossa reação no momento é vamos correr para dentro de casa, ou então a gente até chegou a pensar, e agora? Como é que vai ser? Até hoje eu tenho trauma. Até hoje. Eu mesmo não acreditava nisso, de maneira alguma. Muito bonito, interessante. A pessoa fica muito impressionado quando vê, porque tem muita gente que não acredita, né? E as pessoas que não acreditam só passam a acreditar se vê. Contando a história é muito difícil acreditar. As pessoas só passam a acreditar quando elas veem. Quando elas não veem, não acreditam. Enquanto você só contar que viu, as pessoas veem, dá a acreditar você, não vai dizer que é mentira sua. Eu digo que isso é uma estrela, só pode ser, mas não é. Eles estão por aí, não por outros mundos como muita gente acredita, acho que também, mas aqui, junto com a gente, na Terra. Existe provavelmente uma outra realidade escapando às nossas percepções, acostumadas com o cotidiano convencional. O nosso Sol, que é apenas uma dentre 400 bilhões de estrelas da Via Láctea, possui 9 ou mais planetas orbitando ao seu redor. Estima-se que hajam outros 160 bilhões de planetas orbitando outras estrelas só na Via Láctea, a nossa galáxia, onde existem pelo menos 1.300 planetas similares ao planeta Terra, de acordo com as últimas observações científicas. Estima-se ainda que hajam 200 bilhões de outras galáxias já observadas por nossos telescópios, ficando ainda um infinito por ser descoberto. Estaremos nós sendo visitados e observados por seres de outras estrelas? Se somos fruto da poeira das estrelas e os componentes que formam a vida estão abundantemente espalhados por todo o universo, por que não há de haver, fora da Terra, seres similares a nós e que já haveriam rompido as barreiras da viagem espacial interestelar? Seríamos nós, humanos, tão especiais a ponto de toda esta infinitude da criação divina ter sido arquitetada apenas para a nossa existência? Afinal, é factível observar como a vida se desenvolve com tamanha semelhança nos lugares mais inusitados. A experiência dos nossos entrevistados pode ser um forte indício de que já estamos sendo contactados há um bom tempo por nossos irmãos, visitantes dos mais distantes corpos celestes. Afinal, não é absurdo afirmarmos que toda a humanidade se encontra sob o olhar das estrelas.